Multiversal Flaviano. E aqui vamos para uma outra coisa aqui. Eu quero que você pare tudo que você esteja fazendo agora. Pare o que você esteja fazendo aí agora. E preste atenção no que eu vou mostrar para vocês. O que os rabinos... Lembra que eu falei que eu ia explicar por que esse rabino está aqui? Em cima aqui dessa pedra? Está ensinando? Lembra? Eu vou colocar aqui a opinião de 3 rabinos sobre a origem anti-imperialista. Sobre o perfil anti-imperialista de Jesus de Nazaré. Será que os rabinos eles acham mesmo que Jesus ele era um revolucionário? Ou será que os rabinos eles acham que Jesus era uma criação romana ou uma criação flaviana? Qual a opinião deles? Esse é o rabino judeu Dor Leon Attar. Ele é sargento do exército de Israel e atualmente mora aqui no Brasil. Que pena que não está saindo aqui o áudio. Muita, muita pena. Que pena, rapaz. Não estou conseguindo sair o áudio aqui. O que ele está dizendo aí é que o Titus Flávios, ele era um personagem importante na época em que Jesus foi inventado, e está dizendo que Roma, através de Flávio José, cria a história de Jesus de Nazaré. Realmente criou toda essa ideia do Novo Testamento, muitos textos, e até próprio Paulo foi Joséfos Flávios junto com Titus. Por um motivo. A ideia do Mashiach dos judeus era a pior coisa para Roma. Eles não tinham como vencer ou destruir o povo judeu. É o fato que o único povo que conseguiu rebeliar e causar tanto dano para Roma foi o povo judeu. Nenhum outro povo conseguiu fazer o que o povo judeu fez para Roma. E depois que foi destruído o templo, começou a caída da Império Romana. Eles falaram assim, tá, se a gente não consegue destruir o povo judeu, vamos destruir a ideia deles que vai vir um rei da casa de David que vai destruir o Edom. Vamos destruir essa ideia. Vamos acabar com essa ideia. E criaram uma figura fictícia. Lembra, toda mentira boa tem fundo muito. Viram, pessoal? Vocês viram isso aí? Vocês viram isso aí? E depois a gente tem que ouvir que a gente é conspiracionista, que a gente está descobrindo a roda. Os rabinos trazem uma erudição milenar. São séculos e séculos. E chegaram a esta conclusão não sem motivo. Não foi sem motivo. Então, o que o Dó acabou de falar aí é uma coisa muito séria. Veja que ele está falando o que a gente vem falando aqui há muito tempo. Ou seja, nós não estamos sozinhos neste pensamento. Isso aí é a opinião de rabino, de um líder de uma comunidade judaica, que tem conhecimento profundo das raízes do seu povo. O Dó Leon, ele tem conhecimento profundo, fala hebraico fluente. E ele está dizendo aí, claro, Flávio Joséfo, que era o judeu que estava lá, ele criou a narrativa cristã. Vamos ver aqui o que outro tem a dizer. Vamos ver aqui o nosso Marcos Abrão. Vamos ver. Na época que Roma criou o cristianismo, uma das grandes preocupações é que algumas autoridades, pessoas importantes do Império Romano, haviam se convertido ao judaísmo. Outra preocupação muito grande de Roma é que o judaísmo, ele não caía. Ele permanecia cada vez mais firme.
apesar da morte de milhões de judeus. Mortos pelo próprio Império Romano, os judeus permaneciam firmes. E Roma precisava criar uma nova religião. Precisava de uma história, alguém que se rebelou contra os rabinos, um rebelde que se tornasse herói, que se tornasse o Messias e, posteriormente, que se tornasse Deus. Roma estava criando um pseudo-judaísmo. E qual era o foco principal? Desacreditar as autoridades rabínicas. Mas por quê? Porque eram elas que, com muita sabedoria, instruía o povo judeu e mantinha o povo judeu em cada geração fiel à Torá. O Marcos Abrão, que é um homem muito bem constituído, ele era cristão. Ele era cristão messiânico, judeu messiânico. E hoje é um judeu, muito bem constituído, conhecedor da história do povo judeu. Ele está dizendo exatamente, ele está indo neste mesmo diapasão em que estamos, na mesma toada, como diz os juristas, mostrando a origem romana de Jesus. E vamos ouvir aqui, para concluir aqui esta questão dos vídeos, o Rafael Spena, que é outro estudioso, jovem, muito capaz. Vamos ouvir o que ele tem aqui a dizer. Vamos lá. Então, essa nova dinastia, que são chamados de Flavianos, né? Eles percebem algo, que é difícil combater o povo judeu, porque o povo judeu tem uma força, tem uma emuná, tem uma fé no Salvador que irá vencê-los. E aí eles percebem algo, já que não dá para a gente retirar a fé deles, os gregos tentaram e não conseguiram, que tal se nós sabotarmos a fé deles? Que tal se nós oferecermos a eles uma espécie de Messias, que ao contrário do Messias das escrituras deles, é o Messias que prega o amor, que prega a paz, que ensina as pessoas a não revidar nenhum tipo de injúria, nenhum tipo de agressão. O Messias que diz para que se você for agredido num lado do rosto, você dá o outro. O Messias que diz que se um soldado romano pedir para você carregar o equipamento dele por 1 milha ou 1 quilômetro, você irá carregar por 2. Se um soldado romano te pedir um casaco, você vai dar 2. Que se você tiver que pagar imposto para os romanos, tudo bem. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O Messias que vai toda hora enaltecer soldados romanos. Quem não lembra daquela história de um centurião que tem um servo doente? E resume a história dizendo: Senhor, não sou digno de que entres em minha morada, mas dizeis uma só palavra e eu e meu servo será salvo, eu serei salvo. E aí o Messias fala: puxa, olha que homem com grande fé, será que encontraria essa fé em Israel? Ou seja, um Messias que elogia os romanos em detrimento do povo judeu. Um Messias que chama os sábios do povo judeu de raça de víboras. Um Messias que não gosta muito da tradição judaica e vira e mexe, arruma jeitos de transgredi-la. Um Messias que tem um manto vermelho, a roupa de Edom, a roupa do império. Um Messias que tem como discípulo um cidadão romano, Paulo. Paulo que escreve uma das cartas com o nome de Tito, justamente o general que destruiu o templo no ano 70. É forte, viu? Sim ou não? Vamos concluir. E aí, se você escreve uma história voltando no tempo, é fácil ter um Messias que vai profetizar a destruição do templo, porque quando você vai escrever sobre esse Messias, o templo já foi destruído. Agora vem a grande pergunta. Esse personagem, Jesus, como eu falei, ele é uma criação dos Flavianos com o objetivo de incutir na mente do povo judeu uma espécie de pacifismo
para que Roma pudesse então governar com mais facilidade e não toda hora ter que lidar com insurgências e rebeliões? Será que ele surgiu completamente do nada? Por que ele tem esse nome, Jesus? Roma teve colaboradores judeus. Você já ouviu falar da história dos hebreus, escrita por Flávio Josefos? Josefos vem de Yosef, ele era um judeu. Segundo alguns historiadores, ele também era líder de uma revolta. Só que ele perdeu e acabou se unindo aos romanos. Ele foi tão benéfico aos romanos que ele foi adotado e por isso ele recebeu esse nome Flávios Josefos. Se tornou um dos flavianos. Então ele conseguiu fornecer parte da cultura judaica, parte de fragmentos do pensamento judaico que poderiam ser deturpados e se encaixassem esse Messias. Mas por que esse nome? Rapaz, olha, eu lhe pergunto, somos só nós que defendemos o conceito flaviano? É só a Multiversal Flaviana que fala sobre isso? Não. Mormente nos últimos tempos, vários estudiosos, vários eruditos têm refletido sobre a mesma coisa.